Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira, dia 31 de março de 2023, último dia do mês, último dia do trimestre, chegando com os principais destaques do mercado financeiro, tudo que movimenta a economia política, tudo que movimenta o mercado, você encontra aqui no BMC Market e vamos repercutir, claro, os principais destaques, as principais notícias dessa sexta-feira que estão mexendo com o Ibovespa, investidor ficando um pouquinho mais arisco e deixando o Ibovespa na casa negativa. O Ibovespa que agora cai 1,41%, 102.252 pontos. Lembrando que no comecinho do pregão as coisas ainda estavam meio incertas, sem direção única. O Ibovespa um pouquinho subia, um pouquinho descia, depois ganhou um certo fôlego depois da divulgação do PCI, o ânimo no mercado internacional e também, claro, baseado no arcabouço fiscal aqui do Brasil. O Ibovespa chegou a tocar os 104 mil pontos novamente nessa sexta-feira. Mas aí não houve bem que sempre durasse, o Ibovespa caindo mais de 1%, depois de subir bem ontem, né? Na esteira do arcabouço fiscal, da apresentação do arcabouço fiscal, os investidores até chegaram a ter um certo otimismo com a regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e toda a equipe econômica. Mas, aparentemente, investidores começaram a fazer contas novamente, começaram a querer descobrir de onde é que vem o dinheiro que o Ministério da Fazenda diz que precisa para manter as contas em dia, além de prometer um superávit a partir de 2025. Algumas contas foram feitas, alguns cenários foram traçados e os investidores, claro, temendo a tributação dos dividendos. Não é uma proposta nova, não é uma proposta que chegou agora no Congresso, já tem coisa rolando na capital federal já há algum tempo, mas essa possibilidade ficando um pouquinho mais clara, os investidores deixando ali um pouco do apetite ao risco de lado e ficando um pouco mais cautelosos, ficando um pouco menos com apetite ao risco. Bom, além do Ibovespa estar subindo, estar caindo, eu estava dando uma olhada aqui que o dólar também cai. Interessante esse cenário, onde dólar cai, bolsa cai. Tem gente que pergunta, quem está mentindo num cenário como esse? E é claro que eu vou querer saber quem é que está mentindo daqui a pouquinho com o Alan Gani, que já está aqui comigo. Falando nisso, vamos trazer então Alan Gani, que já está aqui conosco, para bater esse papo. E aí, Gani, boa tarde, tudo em ordem? Boa tarde, Filipão, como é que você tá? Sempre bem. Sexta-feira. Hoje já podemos dar o spoiler do quem vem aí ou não? Pô, baita nome, Gani. Podemos dar o spoiler, com certeza. Inclusive, falar pro pessoal que está nos acompanhando, já deixar perguntas aí, se tiverem, vamos ter ex-ministro da Fazenda aqui com a gente, Gani. Perfeitamente, né? Maílson da Nóbrega. Muito legal, muito economista, bom. Ex-ministro da Fazenda. Sócio fundador da Tendências Consultoria. Daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, vai estar aqui com a gente. Batendo um papo aí sobre o arcabouço fiscal, né? Pois é. É isso aí. Ô Gani, e aí, quem mente nesse cenário todo aí? Bolsa para baixo, dólar para baixo, quem é o mentiroso da vez? Olha, essa você fez a pergunta para derrubar, né? Porque enquanto você fazia essa pergunta, eu corri aqui para ver o DXY, para saber como é que ele estava. Só que olha que loucura, o dólar está valorizando perante uma cesta de moedas. Porque se o DXY estivesse caindo, o que eu iria falar? Não, o dólar está caindo porque ele está caindo no mundo, mas não é o que está acontecendo, Filipão. Então é difícil entender esse movimento aí, tem alguma outra variável que eu não estou enxergando em relação ao câmbio. A queda na bolsa, aí eu acho que ela está atrelada, né? Porque o mercado passou o efeito da euforia. Tá? Ontem teve uma euforia, nem tanto essa euforia, como eu venho falando. Falei ontem, falei hoje também. Essa euforia, ela não veio, né, por conta de um arcabouço fiscal, nota 9,5, né? Mas veio porque chegou-se ao fim da novela.
Né? Agora a gente trabalha com uma possibilidade. Também não é um arcabouço desastroso, muito ruim, não é isso, né? É algo ali nota 5, 5,5. Mas o mercado já tinha se preparado para um nota 3. Aí veio lá um 5,5, acabou a novela, tirou isso da frente, animou, né? Deu aquela animada. Mas não foi aquela animada que direcional, né? Que fez com que a bolsa fosse o 120. Aí acordou e falou, opa, peraí. Não é o arcabouço dos sonhos, é muito focado em arrecadação, pode vir aumento de tributo, tem um bando de economista falando em aumento de tributo, pode ter redução aí de subsídios em algum setor, pode ser que fique desidratado, estamos mais pessimistas, né? E aí devolve hoje aí uma parte da alta de ontem. Agora o dólar eu fico devendo, porque, né? O dólar eu fico devendo. Mas também como foi um movimento técnico, mais pontual, se fosse alguma coisa assim, nossa, uma tragédia, aí acho que o dólar iria para cima. Mas eu acho que acabou também não fazendo preço no dólar. Acho que é uma outra variável que tem afetado o dólar, que está difícil de ser qual. Pois é, e é interessante que o dólar, há pouco tempo atrás, 5,33, numa trajetória ascendente, né, Gani? De repente, virou acalmou alguma coisa. A cesta de moedas lá, o DXY, não fazendo tanto preço. Não fazendo nenhum efeito. Porque eu me lembro de alguns momentos ali que a gente falava, bom, mas o dólar né, em relação ao real está tendo oscilação por conta da cesta de moeda, justamente por conta dessa acomodação de outras moedas. Mas nesse caso não. Nesse caso, índice dólar subindo. Tá tudo de boa, né? Então tá esquisito. Não sei dizer, alguma coisa aí. Vencimento do mês, não sei se isso tem contratado, né? Se tem alguma coisa aí de venda de posições em câmbio, não sei, né? Mas de qualquer modo é uma boa notícia, né? O dólar em queda aqui no Brasil. Sim. Uma má notícia é a bolsa em queda, né? Bolsa menos 1,35 agora que eu vi. Pois é, tá devolvendo praticamente o que tivemos ontem, né? E ontem levou o dia inteiro para segurar esse patamar aí, que subiu 1,89, né? Abriu em, vamos ver aqui, abriu em 101,795. Hoje a gente já está em 102, tem 500 pontos de diferença da abertura de ontem para o nível atual de hoje. Então, talvez fique no mesmo patamar, né? Tudo que ganhou ontem pode entregar hoje. Exatamente. Você sabe que me fizeram uma pergunta quarta? Até assim, e aí, na bola de cristal? Eu falei, bom, eu acho o seguinte, eu acho que a bolsa abre em alta na quinta. Eu falei isso. Esperando o arcabouço. Esperando o arcabouço, porque vai vir alguma coisa. Mas eu me surpreendi que a alta seria quase de 2%, certo? Então eu achei que era alguma coisa, sei lá, aquele 0,70, uma coisa assim. Mas aí veio 2, aí eu me surpreendi. Mas não estava errado. Por quê? Porque se eu somar o dia de hoje com o dia de ontem, vai dar mais ou menos esse. Só não foi no dia, né? Você fez a média. Fiz a média, né? Nos 2 dias, é isso aí. Você fez a média da quinta para a sexta. É isso aí. É isso aí. E, Gani, nessa média aí, a gente falando de arcabouço, eu estava vendo algumas contas, né? Porque, obviamente, o arcabouço está focando mais em buscar receitas do que em controlar as despesas. Perfeito. E aí eu estava vendo umas contas, o pessoal fazendo umas contas que assim, vai tributar dividendo, chegaria a uns 80 bi, jogo de azar poderia chegar a 25 bi, tem uma conta progressiva do pré-sal também que é uma quantidade agora, 45 bi em 2025, 85 bi em 2026, ou seja, é uma progressão aí de receita. Só que a grande aposta seria uma retomada da atividade a partir do ano que vem, né? Melhora a atividade, cresce a arrecadação, cresce PIB, cresce, né, o ambiente para poder arrecadar mais. Teria esse impacto, essa influência, não necessariamente a receita maior
por tributos, mas a receita maior por uma maior atividade econômica, então, um ambiente econômico mais favorável pós-24, porque estaria desacelerado agora, né? 2022 teve uma ligeira aceleração, desacelera 23, melhora o ambiente econômico, inclusive com algumas reformas, com alguns projetos que vão passar no Legislativo, e aí melhora a atividade econômica pós-24. Então esse seria o sustentáculo da receita. Mas também não dá para contar muito, né, não dá. Esse que é o problema, né? Por mais que haja crescimento econômico. Não dá para contar. Esse que é o drama, por exemplo, vamos para o nível micro de qualquer empresa. A empresa, ela não consegue garantir a receita, né? Porque a receita depende de quantas pessoas vão comprar o produto dela. Não dá. É difícil. Como é que eu vou contratar a receita? Só que você contrata gasto, né? Quando você contrata um funcionário, você tem que pagar, você está pagando, né? Você gasta, pagando o aluguel. Então esse que é o grande problema, né? Você tem algum maior controle sobre os custos, mas você não tem um controle sobre a receita, né? Então a empresa, muitas vezes ela quer aumentar o lucro, fala, bom, eu tenho dois caminhos aqui, ou eu vou vender mais, né? Lógico, ela tenta fazer isso, ou o que é mais rápido, corta custo, né? Corto o custo aqui para manter minha margem, eu tenho mais controle. A receita é mais incerto, né? E aí vamos para o nível do país. Exatamente isso, Felipão. É difícil garantir um crescimento econômico, né? Porque depende de N variáveis. É lógico que o governo pode fazer a parte dele, é lógico que se a inflação ficar mais controlada, os juros caem, isso pode trazer mais crescimento. Se a China crescer mais, pode nos favorecer, mas tudo é muito incerto. E mesmo o aumento de tributo tem que passar pelo Congresso Nacional, né? É mais complicado. Agora, o gasto, você consegue... você tem muito mais margem de manobra no gasto do que na receita. Então, depender de um aumento da receita, porque o país vai crescer mais, aumenta a base de tributação, é muito complicado. Tem muita variável que é incerta. Eu acho que até o contrário, se você controla o gasto, isso pode ter uma melhora nas expectativas econômicas, ao ponto de fazer com que os empresários se sintam mais confiantes, confortáveis em investir, e aí sim pode ter algum efeito sobre o crescimento econômico. Prova disso, eu acho que um governo que foi ele é pouco falado, mas ele teve um papel muito importante do ponto de vista econômico, foi o governo Temer, né? Porque o governo Temer abriu um espaço e ele fez algumas reformas, Filipão, que foram muito importantes, né? Por exemplo, criaram a TLP em substituição à TJLP. Você tinha uma cunha fiscal, né, uma diferença de taxas de juros entre a captação do Tesouro, repassa para o BNDES e o BNDES empresta lá na outra ponta uma taxa baixinha, eles diminuíram esse spread. Esse spread era pago com o nosso dinheiro. Né? Uma cunha fiscal ali que ficava. Então isso foi muito importante. Outra reforma foi a reforma do teto, né? Que eles criaram o teto de gastos, né? Então foi também bastante importante. Veja, todas essas sinalizações do governo Temer à época trouxe uma melhora tão grande nas expectativas que, se a gente pegar as projeções do Focus, as previsões de crescimento eram 2, 2,5. Alain, mas não cresceu 1,5 e tal, não sei o quê. Acho que chegou a crescer 2 no ano, mas não cresceu em parte porque a reforma da Previdência ficou para o governo Bolsonaro, porque teve aquele problema lá do Joesley, né, da delação premiada, o que acabou atrapalhando, aquilo poderia ter favorecido não só o governo, como o país como um todo, né? E a greve dos caminhoneiros que tirou 0,80% de PIB, né, naquele ano, teve um efeito à la pandemia. Então, assim, mas foi a melhor, o que eu quero dizer, a gente veio de 2 quedas grandes de PIB no governo Dilma, 3,5 mais ou menos, e só com as medidas de corte de gastos do governo Temer já trouxe crescimento econômico e melhorou muito as expectativas. Então, se atacar o gasto, pode ser que o país cresça mais, né? Agora, quando você vai atacar o aumento de imposto ou a criação de imposto, como no caso de dividendos, aí complica, né? Porque, e aí, será que isso também não prejudica o crescimento econômico? É complicado, né? Ô Gani, e aí essa contratação, né? Contratação ou pelo menos contar com uma receita maior por meio de um crescimento da atividade,
A gente comentou também que o aumento da arrecadação pode se dar por meio da inflação. Com mais inflação, uma inflação descontrolada, pode sinalizar mais arrecadação para o governo, mesmo prejudicando o ambiente econômico, né? Mesmo prejudicando também as decisões do Banco Central. Numa inflação como temos hoje, no patamar que temos hoje, ela precisaria crescer bastante para também criar um ambiente arrecadatório mais robusto. Olha só que legal a sua pergunta. Não? Olha só que legal. Muita gente aí, acho que acredito que no chat já deve ter ouvido falar, até porque tem vídeo que circula, né, na internet explicando bem isso, a tal curva de Laffer. Já vou chegar na inflação. A curva de Laffer diz o seguinte, olha, você tem um ponto ótimo de tributação para a arrecadação do governo. Por quê? Porque é o seguinte, se eu tributar muito, imagina que eu vou tributar aqui, Filipão, 100%. 100%. Governo, alguém vai ter incentivo para produzir e trabalhar a 100%? Não. Vai falar, para que eu vou trabalhar se o governo vai pegar todo o meu dinheiro? Não. Então, não vou trabalhar, não vou produzir. Tá. Então, e 0% de tributação, o Estado não ganha nada. Então, você tem um ponto ótimo, né? Isso faz com que tenha um ponto de inflexão. Qual que é a ideia? Se eu tributo muito, eu posso desestimular a atividade econômica. Então, apesar da alíquota alta, Filipão, a atividade econômica vai cair, o país produz menos, a base, né, o que você produziu é menor. Então, mesmo com alto imposto, você vai arrecadar menos porque está produzindo menos. Isso é a essência da curva de Laffer. Lógico que também um imposto muito baixo, você vai produzir muito, mas o governo também está deixando de arrecadar. Então tem um ponto ótimo, que nos Estados Unidos é 33%, aqui no Brasil, replicar o estudo, é próximo do americano. Muito bem. Legal, agora vamos para a inflação. A inflação também tem uma curva de Laffer. Olha que interessante. Então o que acontece? A inflação aumenta a arrecadação nominal do governo. Por quê? Porque se tem inflação, vamos imaginar que esse celular, sei lá, custa, vamos pegar um sapato custa R$100, com inflação de 10, 110. Então você ia comprar o mesmo sapato a 100, agora você compra a 110. Esses R$10 a mais está sendo tributado, você concorda? Quem é que está ganhando com isso? O próprio governo. Né? É ele que está. Então, assim, ele é o único que está ganhando com a inflação. A sociedade inteira está perdendo e ele está ganhando. Então, na verdade, a gente transferiu a nossa perda do poder de compra para o governo via inflação. Aí você vai falar, então por que a gente não deixa a inflação correr solta? Porque isso melhora a parte fiscal do governo. Olha que interessante, qual que é o efeito? Se eu deixar a inflação correr solta, eu tenho também um ponto ótimo do imposto inflacionário. Porque chega num ponto que a inflação pode começar a penalizar a atividade econômica. De que maneira, Filipão? Cai o consumo, porque o poder de compra das pessoas diminui. Aumenta os juros para controlar a inflação e o que penaliza os investimentos. Gera uma descrença no país, o empresário não quer investir. Então, a despeito de uma maior arrecadação pelo imposto inflacionário, você vai ter uma perda de arrecadação. Então, tem um ponto ótimo também do imposto inflacionário. Não é legal isso? Não dá para elevar até a lua. Tem faculdade de economia que vocês não vão ouvir falar dessa explicação. Tem faculdade que você não tem essa explicação aí. Por quê? Porque não faz parte da grade, é muito... Não faz parte do currículo. Do currículo. Da grade. Então, tem isso daí, entendeu? Agora, a inflação, historicamente no país, Filipão, ela foi utilizada para melhorar as contas públicas. Os governos deixam a inflação. Bom, que legal, né? E ajuda. Só que ajuda até certo ponto, porque depois começa a penalizar. Diga-se de passagem, né? É lógico que o superávit primário que a gente teve em 2022, ele se deve a várias circunstâncias. O país cresceu mais, obviamente isso ajudou o resultado do país, né? Arrecadou mais. Teve a questão dos dividendos distribuídos para o governo, petróleo lá em cima, a Petrobras teve um lucro extraordinário, favoreceu o governo, mas teve uma parte que foi imposto inflacionário, né? Porque inflação 10, né? Foi 10%, por aí, né? Então acabou também favorecendo as contas públicas. Não foi só isso, mas isso teve um efeito também, né? Então, não adianta elevar a inflação que
Não adianta. Não chega no ponto ótimo, não chega onde o governo quer, né? Não chega onde o governo quer. Se fosse assim, né, era fácil, né? Gerava uma inflação e resolvia todos os problemas do mundo. O problema, Filipão, de economia é o seguinte, esse é o problema. O cobertor é curto, sempre tem um ônus. Por isso que é fascinante, mas ao mesmo tempo é frustrante também. Não tem dinheiro infinito e mesmo com inflação não chega lá, né? Ô Gani, nessa história de inflação, né? Ontem foi interessante que no relatório trimestral de inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele sugeriu que para termos uma inflação na meta, 3,25%, o juro teria que estar em 26,5%. Eita! Se já temos uma crítica muito forte, uma crítica muito pesada no juro a 13,75, imagina se tivesse perto desse patamar, como não seria. E claro que não vai ser, né? Claro que não vai chegar lá, até porque a gente sente os efeitos da desaceleração econômica por conta do juro mais elevado em 13,75. Né? Claro. Então, o Banco Central não seria irresponsável desse jeito. Mas é um exercício de entendimento ali, né? Olha, para a inflação estar na meta, a inflação está 5 e pouco. Para ela chegar nos 3 e pouco da meta, o juro tinha que estar lá em cima, né? Eu gosto sempre de fazer as minhas analogias com a área médica, né? Então imagine o seguinte, você tem lá uma inflamação e você precisa ir pro jogo, pro game, né? Você precisa jogar. Você fala, olha, temos um trabalho aqui que é sustentável, que não vai trazer prejuízos à sua saúde, Filipão. Então o que a gente precisa fazer? Olha, uma medicação anti-inflamatório, não é isso? Repouso, fisioterapia, nananana. Isso aí todo mundo já passou por isso. Não é assim? Agora tem uma outra saída que é o seguinte, vamos te dar cortisona em doses cavalares, né? Que é o anti-inflamatório mais poderoso que tem. Aí você dá, só que aí você arrebenta o quê? O coração, o fígado, o rim, não sei o quê, não sei o quê. Dá para fazer isso? É jogar Selic a 26, entendeu? Só que você vai arrebentar com a atividade econômica do país. Lógico, você controla a inflação e acabou a atividade econômica. Então, por isso que o Banco Central, ele vai fazendo esse ajuste, né? Que o remédio tem, os juros tem um efeito colateral, Filipão. Né? Eu não estou aqui negando que os juros prejudica a atividade econômica, prejudica, só que tem que controlar a inflação. É por isso que eu sempre falo, né? A economia tem esses trade-offs. E aí o Banco Central vai fazendo. Mas ele usou desse 26 para ficar claro, não vou jogar no 26, mas a inflação está elevada, as expectativas estão desancoradas, que eu teria que ter uma Selic a 26. Mas eu estou fazendo esse ajuste fino aí, né? Não dá, né, Gani? Não dá. Sem chance de levar a Selic para... Não tem como. Já 26. Lembrando que já foi, né? No governo Fernando Henrique, a Selic chegou a 40%. 45 no governo. Não, isso com a inflação já controlada. Mas sabe por quê? Mas era a política para controlar a inflação. Né? A Selic lá em cima. Eu lembro quando eu entrei, primeiro ano de faculdade, o pessoal falava que era o modelo da gangorra, né? Selic lá em cima e o câmbio aqui embaixo, né? Câmbio para segurar a inflação e a Selic lá em cima. Mas chegou também por conta das crises que ocorreram 97 e 98, na crise asiática, se eu não me engano, porque como a ideia era manter, né, o câmbio estável aqui no país e manter aquela paridade, você não podia ter uma evasão de capitais, né, fuga. Então qual que era o jeito de você evitar essa fuga de capitais para manter o dólar sob controle, que fazia parte do plano real? Era Selic, 45 ao ano. Chegou a 45. Aí depois no governo Lula, quando o Barba assumiu lá, era 26, mas aí foi caindo, 18 e tal, foi caindo. Brasil, o 2003 a 2005, né, teve Meirelles, né, Banco Central, tal, aí foi caindo. Aí chegou lá no governo Dilma, foi a primeira vez na história que chegamos abaixo de 2 dígitos. Chegamos abaixo. Aí foi o primeiro experimento que o Banco Central fez. Bom, vamos ver como é que se sustenta uma Selic aqui no Brasil a menos de 10, né? Aí até que chegou, acho que 7,25, não se sustentou, aí voltou de novo, aí todo mundo tem aquela lembrança dos 14,25. Deu uma estilingada. Que ficou estilingada. Aí voltou a cair,
Aí caiu, aí a gente fez um experimento muito maluco na pandemia, dos 2%, obviamente que também não se sustentou, é lógico que é fácil falar agora, na época, né? Era um pouquinho mais complicado. Era um pouquinho mais complicado, não se sustentou e volta aí para os 13,75. Né? Boa. Aí, Paul Volcker mandou lembranças também, né? Paul Volcker, o Volcker Paul Quanto Volcker. que ele levou? 20%? 20%. Esse cara aí, os caras que gostam assim de ajuste mais, né, mais duros, ortodoxos e tal, eu adoro o Paul Volcker, porque o Paul Volcker, ele falou assim, olha, ele não é igual o Jerome Powell que ouve da coletiva, tenta agradar. Mão de ferro. Mão de ferro. Falou, ó, seguinte, Selic não, lá é Fed Fund Rate, né? É o seguinte, mas tem que baixar, tá muito alto, tá prejudicando, tá tendo desemprego. Inflação é prioridade. Pum, subiu. Aí todo mundo queria, a cabeça dele. No ano seguinte, inflação desce, os Estados Unidos começa a crescer. Uma lenda. Matou no peito. Mas é aquele cara, eu vou bater o pênalti na final, daqui a bola. Chamou a responsa. Chamou a responsa. Enfim, né, Gani? Mas para levar juro lá nos Estados Unidos a 20%... Não é, né? Tem que ser bom mesmo. É isso daí. Bom, Gani, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, na volta a gente bate mais papo, na volta também teremos Maílson da Nóbrega, que já deve estar quase chegando aqui com a gente para bater esse papo, e você que está aqui conosco, continue aqui na audiência e voltamos daqui a pouquinho, fique com a gente. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá.
É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui acompanhando toda essa repercussão do arcabouço fiscal no mercado. Já estamos quase chegando no patamar de abertura de ontem, 1,79% de queda e Bovespa 101.857 pontos nesse momento. Vou dar um alô para todo mundo que está aqui nos acompanhando e também, obviamente, você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar acionado o sininho para receber todas as notificações. Bom, já temos aqui Alexandre Cabral, já temos aqui o Alan Gani também. Então, Cabral, chegando aí, Cabral, para falar sobre o tema do momento, o assunto do dia, ainda é o de ontem, devolução. Dia 2, né? Essa devolução, exatamente, de todas as repercussões do arcabouço fiscal. E eu estava até comentando com o Gani, né? Bolsa para baixo, dólar para baixo, algum mentiroso aí na sala. E juros? O juro para cima, né? Mas muito ou pouquinho? Pelo menos estava até agora pouco para cima. Não, pouquinho, 1%, vai, 0,5%, 0,8%, depende da onde você olha. A curta tá 0,5%, vai, na média lá. A bolsa falta comprador, mano. O gringo isso. não para de sair desse negócio. Eu não vi o fluxo de quarta, pelo menos até 10 da manhã não tinha saído, eu não sei se saiu depois. Gringo saindo da bolsa sem fluxo. Saiu de quarta-feira. Ele tirou 15 milhões. Aí, tirou zerado, 15 milhões, né? Mas aí no mês, né? Pelo menos no mês de março, saiu 2,5 bi. 2,5 bi só. No ano tá para cima, mas 8,2 bi, já chegou a estar mais de 10, né? Não, 8,2 não. De entrada. Caiu para 8,2 bi. A entrada é 6 e pouco, não? Pelo que eu vi aqui, 8,2 bi. Né? Enfim, deixa eu ver, 6 no mercado secundário, 2 na oferta pública. Tá, que tem IPO aí. Tá, então se é IPO, 6 e pouco. Que é o que a gente vê na tabela do site da B3. Então, 6 e pouco, pô, isso já foi 15,300. 15,372, eu acho. Então, sem gringo complica, mano. Sem gringo complica. Ontem tá arriscado não ter sido entrada de gringo aquela recuperação. Ter sido só local puxando pra cima. É bem provável. É bem provável mesmo. E o mercado de aluguel está diminuindo. Então a recompra não está sendo... Parte da recompra não é recompra. E os locais foram meio assanhadinhos, não leram direito. Agora... Foram no Bumba Meu Boi. Foram no Bumba Meu Boi. Tem arcabouço, não leu o PPT. Não é? Já que o PPT tá uma droga, né? Não, ruim aquele PPT, hein? Que ele é autoexplicativo. Nossa. Eu queria entender até agora por que tá aquele ESG ali no slide 3 ou 4. ESG? Tem um papo ESG ali antes dos textos. É porque hoje você tem que botar ESG em tudo. Até 2031 eu falei que eu não entendi isso aqui não, mano. Entendi o porquê tá ali. Às vezes faz um sentido, é que a minha cabeça não conseguiu acompanhar. Mas eu não entendi. Hoje você tem que botar ESG em tudo. Tem um não sei o que com energia limpa, tá? Falei, tá, mas isso é o quê? Gasto, economia, é o quê? E eu na coletiva, o que eu prestei atenção, eu não vi. Entendi. ESG. Você vai numa churrascaria, ESG. O boi só come mato... Aliás, você... Como é que... Não, me fala. Fala. Você tá comendo fora ultimamente? Como é que tá? Hoje eu comi no carro. Não, mas você anda gastando... Fora. Não, você anda gastando grana com restaurante. Não, essa semana não. Essa semana eu almocei em casa todos os dias, com exceção de hoje, que eu lembre, né? Ô Cabral, sabe uma coisa que a gente conversou isso? A gente conversou... Você sabe que aquela regra lá, até te liguei e tal, aquela regra do que prevalece o que for menor, que o Haddad deu exemplo, você sabe que aquilo não me convenceu muito, se na prática vai ser daquele jeito. Não, a minha prática, uma pergunta que eu quero fazer para o convidado é o seguinte: se for 70% de despesa, quanto tem que crescer a economia para poder a receita crescer? Porque se a gente está em déficit hoje, a gente você tem que crescer. 70. Não faz 70.
Quanto hoje tem que crescer 110. a economia para zerar, né? Hoje a gente tem aproximadamente 105, 110. Tá. O que quer dizer isso? A despesa é maior do que a receita, então a gente gasta 110 da receita. Para a gente matar 40 e vir a 70, considerando que ele fala no parágrafo 2, que a base do custo é o teto dos gastos, o quanto seria a conta contrária? O quanto eu preciso de receita para manter o atual custo sem mudar nada, sem mudar uma linha, já que ele não fala de despesa, para mim vai manter tudo. Então, mantendo o atual custo, quanto eu tenho que ter de receita? E para ter essa receita, eu preciso crescer aproximadamente quanto o PIB nos próximos 2 anos. Eu não sei fazer essa conta de crescimento com receita, não. Eu já vi já vi várias mentiras. Já vi um ou dois estudos sobre isso, mas se me dá um Excel eu achei, Cabral, eu não sei você, mas eu achei muito ambicioso essas metas ali que colocaram. Eu acho que não chega mais nem a pau. Zerar o déficit o ano que vem, Cabral. A não ser que tenha um puta crescimento econômico, né? Que é pouco provável, né? Que é pouco provável. Ou ele consiga esses 400 bi que ele fala de subsídios zerar boa parte. Tem que passar no Congresso. E sabe qual é meu medo? Por exemplo, tudo bem, eu, né, como um bom liberal que você sabe, eu sou contra a ideia, né, de ter subsídio. Só que eu também entendo, por exemplo, você pega o agronegócio, ele tá todo construído em cima de subsídios. Mexer nisso, eu não sei qual que é o efeito, entendeu? E se mexer tem que ser a médio e longo prazo, não 24 horas. Né? Porque, e aí, que gera crescimento, gera PIB pra caramba, né? É um baita problema, né? Eu não sei, é meio arriscado, né? E gera comércio exterior com a China. Pois é. Tem um superchat aqui que se eu ler, o cara dá 5,50, que esse eu faço questão. Tira o Gani e o Cabral e coloca o Boulos e o Zé de Abril pra comentar a economia. Mas aí já tem canal assim, não tem diferencial nenhum. Cada uma, cara. Ó, ali, viu, meu? Ontem à noite eu tava preparando alguma coisa em casa. Tava fazendo alguma coisa, sei lá, não lembro se foi cozinha, no quarto. Aí eu falei, vamos mexer no YouTube. Não, tava me ajeitando o negócio do quarto, lá no quarto das meninas. Ainda na tela, gente. Aí tava eu e minha esposa, aí ajeitando, eu botei no YouTube e tava tendo a live do Boulos, maluco. Aí eu assisti uns 10 minutos, depois eu cansei, depois de 10 minutos. Deu não. Não dá, né? Não dá. É muita viagem. Mas é viagem que você fala assim, não, ele não tá falando isso. Não tá. E não tava tão cheio assim. Tava, 600 pessoas, mas eu pensei que era live de 2.000, 3.000. Era pouca gente. 588, 589 e mais eu, né? Virou 590. Ali dava umas viagens, pior que o pessoal embaixo defendia horrores ele. O bolo. Eu falei, depois de 10 minutos eu falei, não dá, mano. Por falar em bolo, só saindo um pouco de assunto, isso aí vai ser legal a cobertura aí da prefeitura o ano que vem, porque o Ricardo Nunes é de qual partido? Não sei. Aí eu faço uma pergunta clássica, quem é Ricardo Nunes? É o prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo? Eu não sabia. De São Paulo. Ele era vice do Covas? Vice do Bruno? Covas. Ele é do MDB. Ele é do MDB? MDB. Mas já... porque você tem Mas aí... ele estava em conversa, pelo que eu vi aqui... Com o PL, né? Conversa com o PL. Porque vai ter uma boa briga aí em São Paulo, hein? Que vai ser Boulos... Aquele cara ecológico, né? Vai ser o Boulos, Ricardo Salles e ele. E os dois brigando por posições no PL. Ele e o Ricardo Salles no PL para brigar com o Boulos, né? O Boulos vem aí para candidato a prefeito, né? Ele desistiu do governo para poder ter apoio do PT para prefeito. Isso falavam lá atrás, né? Vai ser boa essa briga. Certo. Deixa eu trazer um outro ponto aqui do arcabouço, que até ia repercutir aqui com o Maílson. Enquanto não entra aqui, a gente vai repercutindo. Porque o que acontece, né? O foco, né, é a questão da receita. Né? Olhar para a receita, aumentar a receita e tudo mais. Tem uma discussão que é o seguinte, o teto de gastos estimulava discutir os gastos, né? Para onde que vai, onde que gasta e tudo mais. O arcabouço está estimulando o Congresso, teoricamente, a discutir receita, como melhora a receita, como incrementa a receita, como melhora a arrecadação sem aumentar tributos por meio até mesmo de uma reforma tributária e tal. Se não seria um debate até saudável?
De aumentar a receita sem mexer no ganho. Buscar novas alternativas, buscar novas fontes. Buscar... As duas são saudáveis. Alguma coisa. Tá, só que você só focar em uma, você tem que cortar a despesa e tentar aumentar a receita. Mas aí... Fala, desculpa. Às vezes você tem coisa assim, eu não sou longe de ser tributarista, mas será que, não tem coisa que está subsidiada há muito tempo que já não tem função de estar subsidiada? Isso... Sou longe de ser tributarista para afirmar, setor que faz essa mesa é subsidiado, já tem que perder o subsídio. Eu não entendo disso. Mas será que não tem, 400 bi que a Haddad falou que deixa de arrecadar ano por causa de subsídio? Não acredito que ele tenha mentido tanto. Pode ter jogado uma gordurinha. Mas será que não tem nenhum setor que não é mais necessário subsídio? Por exemplo, o agronegócio é muito eficiente no Brasil. É um negócio absurdo mesmo, cara, né? O nível de eficiência do agro. Mas tem muito subsídio. Eu acho que essa é uma discussão válida de, olha, e aí? Será que não vamos, médio e longo prazo, precisa de um setor tão eficiente? O meu receio, porque assim, a médio e longo prazo... Eu já te ajudei, agora me ajudem, entendeu? Agora... Também mexer nisso a curto, eu não sei o efeito disso. E não daria tempo para os números que eles querem para 24 e 25. Entendeu? Então, esse é o ponto. Vocês acham que o parlamento consegue ajudar a melhorar esse projeto? Tirar o que deveria. Então, mas na prática, Filipão, geralmente sempre quando entra naquele túnel, sai pior, né? A salsicha... Você pega ali, passa, sai... Meu Deus. Você lembra? PEC dos precatórios. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Tudo, né? PEC dos precatórios. Reforma da Previdência foi boa, mas era melhor a que foi enviada. Reforma da Previdência, quem estragou um bom pedaço dela foi o próprio Bolsonaro, com aquele tratamento totalmente diferenciado. Dos militares. Mas também, começa a concessão ali e tal. Mas ainda a reforma da Previdência foi a mais que menos desidratou. Agora... Tem muita coisa que vai lá e desidrata, viu? A própria reforma... de um modo que perde função. A própria reforma tributária, do jeito que ela começou a ficar, a do governo anterior, nossa, foi melhor que não passou. Então, eu não sei, eu acredito que sempre desidratam, né? O político, ele tem uma visão de mais gasto, sempre, né? É difícil você ter um político que... Não... Tá nascendo, acho que, essa visão no Brasil. Mas sabe o que o Kantchuk falou? Rapidinho. Deixa eu falar uma coisa assim, só duas coisas que me veio à mente. A primeira, aquilo que eu sempre falo, que o Thomas Sowell fala, que a primeira regra da economia é a escassez, a primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia, né? Então, beleza. Agora, o Kantchuk falou uma coisa que foi muito legal. Ele falou assim, quando a gente botou o teto de gastos... O pessoal ia no Ministério da Fazenda, deputado, senador, ministro, e você quer levantar um prédio e fazer uma faculdade? Então, meu amigo, é o seguinte, não dá, não tem dinheiro. Para você ter dinheiro, você vai ter que cortar de outra área. As pessoas começaram a entender essa regra da escassez, de trade-offs, né? De, não tem dinheiro para tudo, escolhas e impõe limitações. Eu tenho que tirar de um para... né? Então eu acho que a regra do teto começou, por incrível que pareça, a disciplinar a classe política, né? De, olha, o mundo real não tem dinheiro abundante para tudo, né? O dinheiro do Estado, no final das contas, é o dinheiro da sociedade, o orçamento do governo é limitado. Então, eu acho que o político, infelizmente, poucos têm essa visão, entendeu? Muito defender seus lobbies, né? Que parte considerável, eu não sei te dizer o percentual disso, a parte considerável de políticos são eleitos por nichos, né? Uhum. Então, nicho do agro, nicho dos militares... E o que é pior, Cabral, o que é pior, você sabe quantos % dos deputados são eleitos com o voto da maioria? O voto realmente... Acho que nessa última eleição deu 50 e pouco, não foi? Não. 5% é eleito sem o coeficiente eleitoral. 5% que é eleito apenas com os votos 27, da população. 26 senadores, 26 deputados, exatamente. O resto é eleito... Boa, meu boi, vai no embalo. Pelo coeficiente eleitoral, pela puxada de voto. Então o teu voto lá, que você... O cara que tá lá foi puxado, entendeu?
Olha que loucura. Lembra Enéas, Clodovil, esses caras de Tiririca, botaram o lote. Puxava voto. Bota o Cabral lá, Filipão. Puxa uma baita quantidade. Aí, vamos prometendo rodízio. Eu e a minha campanha. Pois é o seguinte, bota o Cabral e aí a gente aqui na BMC pega a onda com o Cabral. Então a gente tudo vai lá, vai junto. Cabral puxa e a gente vai. Boa. Vamos para um break agora? Bora. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais debate, mais discussão, mais conversa do mercado financeiro. Continue aqui com a gente. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. BMC News. Informação que gera valor. BMC Market, dia 31 de março, 2 horas e 52 minutos. Já vamos na conexão com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, economista, também sócio fundador da Tendências Consultoria. Já está aqui conosco. Ministro, muito bem-vindo ao BMC Market. Um prazer falar contigo nessa tarde. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar com vocês.
Ministro, queria saber a opinião do senhor a respeito desse arcabouço. Ontem, inclusive, a gente começou a ter algumas impressões sobre essa nova regra fiscal, principalmente com essa situação privilegiando ou pelo menos dando ênfase na arrecadação, nas receitas. Inevitavelmente, vamos ter um aumento de impostos. Tem espaço para isso, ministro? Olha, aumento de imposto sempre é possível. Tá? E o Congresso brasileiro tende a apoiar aumento de imposto. Aumento de gasto, aumento de imposto são temas muito aceitos no Congresso brasileiro há muitos anos. Né? Agora, como você disse, é um arcabouço fiscal que tem uma vantagem de ter um limite de gastos, e talvez por isso o mercado se animou ontem, né? Mas ao mesmo tempo faz uma inversão. Ou seja, no teto de gasto, o gasto era um teto, agora é um piso, ou seja, a despesa pública sempre aumentará, sobretudo se ela crescer mais rapidamente do que a expansão do PIB. Não é? Então, eu acho que tem um aspecto positivo, porque significou um alívio, digamos assim, para os analistas, para os mercados, de que não prevaleceram as ideias do PT nesse processo, embora eles digam que prevaleceu. Né? Então, qual é? A ideia de que não teria teto de gastos, a ideia de que teria a dívida pública, e como a gente sabe, isso não é uma âncora frágil, não funcionou em canto nenhum, nem na Alemanha. Né? O limite de dívida na zona do euro, que é de 60% do PIB, foi desobedecido algumas vezes entre os países mais ricos da região. Mas eu acho que foi uma boa notícia, não é? Agora, é um arcabouço com um monte de problemas. Em primeiro lugar, o crescimento da despesa só acontecerá se houver aumento da receita. E aumento de receita costuma acontecer ou com um grande boom de commodities que eleva o nível de expansão da economia brasileira, ou por aumento puro e simples de alíquotas de impostos existentes. Não raro a criação de um imposto novo, como foi o caso da CPMF. E tem uma questão que eu considero mais relevante, é que esse arcabouço deixa intocado o principal problema da situação fiscal do Brasil. O calcanhar de Aquiles da situação fiscal do Brasil é o nível de despesas obrigatórias. 5 grupos de despesas: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais representam aproximadamente 95% da despesa, ou seja, apenas 5% representam gastos discricionários, aquela que o Congresso e o governo podem determinar a aplicação sem obrigatoriedade. Tá certo? Então, isso é um problema dos mais graves do Brasil. Não existe paralelo no mundo. A média mundial de rigidez é de 50%. Em outras palavras, os governos têm metade do orçamento para desenvolver políticas públicas de crescimento econômico, redução da pobreza, redução da desigualdade e assim por diante. Né? E além de manter intocado esse problema, né, esse arcabouço cria outros, né? Porque ele, como você bem assinalou no começo, a despesa só cresce se houver aumento de receita. Né? E outra coisa que é relevante assinalar também é que o principal fator de risco no Brasil é a hipótese de uma trajetória ascendente da relação entre a dívida e o PIB. E esse arcabouço não vai nem estabilizar, nem reduzir essa relação. Por quê? Primeiro, porque a relação cai quando o país gera um superávit primário. Nesse caso, haverá déficit primário em 2023, déficit primário em 2024, o superávit primário só vai aparecer em 2025 e 2026, a ordem de 1,5% do PIB somados, né?
E para que essa relação de dívida pública estabilize, é necessário, segundo diferentes cálculos, algo como 1,5%, 2,5%, às vezes 3% do PIB, segundo, dependendo de quem faz esse cálculo. E daí há um otimismo muito grande do governo achar que esse arcabouço fiscal vai resultar numa restauração do grau de investimento para o Brasil, que foi perdido em 2015 por razões fiscais e de má gestão econômica, como a gente sabe, o desastre do governo Dilma, não é isso? E a experiência e a literatura mostram que quando o país perde o grau de investimento, e principalmente por razões fiscais, ele pode levar 10 a 20 anos para recuperar. E por último mesmo, vamos dizer, por hora é uma declaração de intenções. É um programa, tem aspectos a ser ressaltados, elogiados até, mas o que vai acontecer no Congresso? Será que vai haver exceções? Uma das vantagens dessa regra é que não tem exceções, além daquelas que eles indicaram do Fundeb, né? e da despesa com estrangeiros. Mas haverá pressão do setor privado e do próprio partido, do próprio PT, né? Para abrir exceções, que não se aplica a investimento, a ciência e tecnologia, a cultura e assim por diante. E se for assim, o arcabouço vira uma tábua de pirulito cheio de furos e ele perde qualquer relevância e nós voltamos ao problema anterior. Ministro, boa tarde. Teve uma parte deste arcabouço fiscal que gerou uma dúvida, né? Uma das regras diz que é inflação mais 0,6%, podendo ter um teto de inflação mais 2,5%, né? Nas despesas públicas. Uma outra diz que a variação da despesa está a 70%, né? Da arrecadação. Como é que o senhor vê essas duas regras coexistindo e qual que seria a melhor ou talvez a menos pior na visão do senhor? Olha, em primeiro lugar, não é 70% da arrecadação. É 70% do aumento de arrecadação. Perfeito. Agora, essas duas regras, o mínimo de 0,6 e o máximo de 2,5, a rigor, tem o objetivo, primeiro, de estabelecer um piso para a despesa. Segundo, evitar que uma arrecadação muito forte do governo resulte num aumento também forte da despesa. Certo? Então, eu acho que essas regras podem conviver. Como eu falei antes, ela estabelece um piso e um limite superior para o crescimento da despesa. Mas a questão básica continua sendo a rigidez orçamentária. Né? Eu acho que o ministro negou que esteja nos planos do governo aumentar a carga tributária, mas eu acho que ele vai ter que se retratar, porque ele próprio já anunciou que a reforma do imposto de renda virá depois da aprovação da reforma da tributação do consumo. E o candidato mais forte para ter aumento de tributação são os dividendos, né? Existe um mito no Brasil de que o país não tributa dividendos. Esse mito foi construído pelo Paulo Guedes, pelo ex-ministro Paulo Guedes, e por alguns analistas que diziam que só a Letônia e o Brasil não tributam dividendos. Isso não é verdade. Né? O que houve no governo Fernando Henrique foi uma opção para tributar todo o lucro na pessoa jurídica e não distribuir por dividendo. E por isso que a tributação da pessoa jurídica aumentou de pouco mais de 20% para 34%. Então, se houver uma tributação de dividendos agora, sem reduzir a tributação da pessoa jurídica, vai ser um horror. Né? E tem mais outro problema que nem sempre se leva em consideração, é que o imposto de renda pertence não apenas ao governo federal, ele pertence também aos estados e municípios. E ele tem uma vinculação a fundos regionais de desenvolvimento. Em resumo, 49,5% ou 50% da arrecadação de imposto de renda são distribuídos a estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. O que significa que para o governo obter uma mesma quantidade de arrecadação para a União, ele tem que cobrar o dobro.
não é tão simples como está se falando. Por outro lado, se ele optar por tributar o imposto sobre o consumo, isso vai em contradição com a proposta de reforma tributária, que vai acabar essa bagunça de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Não é tão simples quanto parece. E suposto, deixa eu me repetir, uma coisa, há um certo otimismo de parte do governo quanto à operacionalidade e efeitos desse arcabouço fiscal. Maílson Cabral aqui falando, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vamos levar em consideração que o governo não mude nenhum tributo, zero. Por algum motivo milagroso, nada muda em tributação. Quanto o PIB deveria crescer para se tornar plausível, factível essa ideia desse projeto? Olha, eu acho que é um cálculo muito difícil de fazer, mas eu vi alguém fazendo o PIB teria que crescer uns 3% a 4%. E isso também é praticamente impossível, né? Porque o Brasil tem um problema sério de baixo crescimento. Isso é resultado de anos, décadas de complicações que reduziram a produtividade da economia e o potencial de crescimento. Isso teve a ver com a bagunça do sistema tributário, a pobreza da infraestrutura e a má operação da logística, a má qualidade da educação. A gente sabe que o Brasil, na avaliação do PISA, o teste de PISA da OCDE, o Brasil está na rabeira dos países avaliados, né? São 70 e poucos, o Brasil está 68, 69. A qualidade da educação no Brasil é lamentável, embora o país gaste proporcionalmente em educação mais do que os países ricos. A gente gasta 6,3% na educação e os ricos gastam 5,8%. E por isso, a nossa projeção na tendência, que é corroborada por outras consultorias e Departamento Econômico de instituições financeiras, a média de crescimento do próximo período atual, melhor dizendo, é de 1,5% só. Quer dizer, pode até crescer mais, mas aí dá errado, né? Se começar a gastar dinheiro, não ter limite, tudo, cresce, porque você gera uma expansão de demanda. Como isso não tem uma correspondência no aumento da oferta, isso gera inflação. E aí desaba, né? É o chamado voo de galinha. Uma ação populista para impulsionar o PIB que termina em desastre. Portanto, o PIB não vai ajudar muito para melhorar o denominador dessa equação, né, da relação dívida-PIB, porque esses problemas estruturais que explicam o baixo crescimento do país foram acumulados em 40 anos. Isso não vai ser resolvido em 2, 3 anos de governo. É um processo longo e difícil. Ministro, uma das formas de aumentar a carga tributária seria reduzir alguns subsídios, né, para alguns setores, por exemplo, o agronegócio. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu sou inteiramente a favor de reduzir os chamados gastos tributários, incentivos fiscais em profusão que o Brasil tem. Isso equivale hoje a mais de 300, perto de 400 bilhões de reais. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, certo? Primeiro, quem vai eliminar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus? Por exemplo, né? A Zona Franca de Manaus está sendo, digamos assim, excluída da proposta de reforma tributária do consumo, explicitamente, porque os autores perceberam que não há condições políticas de acabar isso da noite para o dia. Por outro lado, o Simples, que é um horror em termos de qualidade de um tributo, né? E cria incentivos às empresas continuarem sempre pequenas e, portanto, de baixa produtividade, o Simples tem amplo apoio da sociedade, tem associações comerciais como a de São Paulo, que fica batendo o tempo todo que o Brasil devia ser tudo um Simples. Quem vai acabar com o Simples? Não vai, certo? A ideia é que o Simples também virou um sistema, um regime complicado, é que se a proposta de reforma tributária for aprovada, será aberta a possibilidade de os que pagam pelo Simples optarem pelo novo sistema, que vai ser até mais simples, né? E aí você tem todo um lobby da indústria automobilística, da indústria química e assim por diante, né?
Então, olha, desde que eu me entendo de gente que se fala que vamos acabar esses incentivos fiscais. E nos últimos anos só fez aumentar. Maravilha. Ministro, eu quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Volte sempre. Um abraço, um ótimo fim de semana. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. Obrigado. Obrigado, ministro, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, também sócio fundador da Tendências Consultoria, aqui conosco, economista, dando sua visão sobre arcabouço fiscal e, claro, né, de onde viriam os recursos. É o que a gente estava falando, né, pessoal? De onde vem o dinheiro para bancar, né, essa possibilidade de aumento nos gastos num governo expansionista, né? E uma das respostas ele já deu. Eu perguntei, e o PIB? Via PIB não pode, tem que ser via imposto. Acabou. Teria que crescer mais de 3%, inviável, né? Então, ou subsídios, como foi a pergunta do ganho, ou imposto novo. Ele prometeu sem imposto novo, a não ser de jogos. Tanto ele como o cara do Tesouro Nacional. Mas o tempo é o senhor da razão. Semana que vem saberemos no detalhamento da proposta que deve ir ao Congresso. Eles prometeram ontem, durante a coletiva, que não estava o Haddad, só estava os secretários, que vai ter uma pessoa só para explicar a tributação, o que eles pretendem fazer na visão da Receita. Vamos ver. É isso então. Encerrando por hoje, depois de uma grande entrevista. Bom fim de semana, meus caros. Tem uma notícia ruim. Qual a notícia ruim? Só volta o mês que vem. Esse mês eu não venho mais. Eu não sei como é que faz, com quem avisa. Quem avisa? Pra você, pro Rodrigo, pra quem mais? Pra Nicole. Aí ela... Eu vou infartar de tanto rir. Aí ela dá um Eu só venho o mês que vem, eu não quero nem saber. Liga lá pra casa, eu não vou atender. Só venho o mês que vem. Tchau, Cabral. Tchau, Gani. Tchau, abraço, tchau. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Ótimo fim de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira com mais BMC Market a partir das 2h da tarde. Forte abraço, aprecie com moderação. Tchau.